Queridos, muitas vezes eu gosto de começar com alguma coisa um pouco engraçada, né? Só para descontrair. E muitas vezes eu até conto, no domingo, né? Eu conto piada, eu começo antes de pregar, eu conto uma piada. Aí eu estava contando muita piada de loira, né? Minha esposa é loira, mas é uma loira assim, bem, não vou contar, né? Como ela ficou loira, mas aí uma vez eu fui contar era um domingo de manhã e eu pensei que ela estava lá ajudando na igreja das crianças, porque eu olhei onde ela normalmente senta, ela não estava lá. Aí eu falei, irmãos, vou aproveitar que minha esposa não está aqui, eu vou contar uma piada de loira, né? Aí quando toda a igreja apontou, falou, não, ela está sentada lá. E eu falei, opa, não sabia. Falei, alguém pode me dar carona depois do culto? Mas era só brincadeira. Mas eu ouvi falar desse policial, que lá no Ceará, onde nós moramos, em Fortaleza, tem uma estrada estadual muito famosa. Ela sobe, aliás, ela desce do sul do Ceará, pela praia praticamente, e vai até a cidade de Natal, né? E vai até lá perto da cidade de Natal, chama-se CE 40, né? Que CE significa Ceará, claro, uma estrada estadual, CE 40. E um policial lá na estrada, onde o limite de velocidade era 80, ele parou um carro que estava indo muito devagar, estava indo uns 30, 35 km por hora. O policial parou o carro, viu que era uma velhinha dirigindo, cheio de velhinhos. Ele falou, olha, minha senhora, o limite de velocidade é 80, mas também não pode ir devagar demais também, porque pode causar acidente. A senhora está quase parada no meio da estrada e os carros vêm, não pode ir devagar demais também. Ela falou, seu guarda, mas eu vi a placa, está escrito 40. Ele disse, não, esse é o nome da estrada, CE 40. Ela disse, ah, tá. Aí ele olhou lá no banco de trás, as pessoas idosas lá, tudo assim, meio tremendo assim. Ele falou, mas por que estão desse jeito? Aí ela sorriu, ela falou, talvez é porque nós acabamos de sair da BR-222. Mas muitas vezes as pessoas vão para Santarém, para Fortaleza, veem um crescimento, assim, que pela misericórdia de Deus aconteceu tão rápido, em tão pouco tempo em Fortaleza. Santarém não, demorou, nós ralamos demais, só Deus que sabe tudo que nós sofremos. Entre 84 e 91, por exemplo, entre 84 e 93, nós ficamos entre 10 a 12 grupos familiares, entre 84 e 93, 9 anos, não conseguíamos passar de 12 grupos familiares. Aí baixávamos para 10, aí subíamos para 11, aí baixava para 10, aí subia para 12, mas nunca passava de 12 grupos familiares. Nós sofremos muito, 9 anos, tentando e ralando, e orando, e jejuando. Então ninguém deve se desanimar. Hoje a nossa igreja lá está na frequência, nos grupos familiares, que temos um relatório simples, que todos os grupos preenchem cuidadosamente, toda semana entregue no central de células lá, onde tem muitas secretárias trabalhando nos computadores. Então nós sabemos toda semana quantas pessoas estão em cada uma das 6.000 células. Nós sabemos exatamente quantas pessoas. E esse número tem flutuado entre 55 mil e 66 mil. Olha só, agora numa cidade, a parte urbana de Santarém, tem 200 mil habitantes. Vamos pegar o número mais baixo, 55 mil. Mesmo assim, é o quê? 25% da cidade nos grupos. Que coisa emocionante. Mas não sempre foi assim não, queridos. Sofremos demais, ralamos demais. Então, esses princípios foram aprendidos com muito sofrimento, né? Com muito sofrimento. E só Deus que sabe tudo que nós sofremos. Mas tem algumas coisas muito básicas. Por exemplo, quando as pessoas falam assim, qual a estratégia de vocês ganharem tantas pessoas para Jesus? Eu sempre falo para elas, olha,
temos muitas estratégias, temos o grupo de evangelismo, temos o projeto Natanael 3, mas o principal não é estratégia. Para ganhar muitas vidas, é o cristão ser muito sadio, bem discipulado, porque a ovelha sadia sempre dá muita cria. Diga isso, ovelha sadia sempre dá muita cria. Agora, como ser uma ovelha sadia? Bem discipulada, bem tratada, andando em santidade, porque está vivendo com transparência diante de Deus, diante do seu discipulador, profunda intimidade com Jesus, e o segredo dos segredos, que é essa intimidade com Jesus, de ser cheio de Jesus. Se a pessoa estiver cheia de Jesus, ela vai trair outras pessoas para Jesus. Outras pessoas para Jesus, né? Minha esposa, esse jeito que vocês estão vendo aí, tão bonita, tão extrovertida, brincalhona, mas ela é muito cheia da presença de Jesus. Apesar dela ser 10 anos mais jovem do que eu tenho aprendido tanto, porque quantas vezes a gente, e toda hora está acontecendo, a gente vai para um, vamos supor, lá para o caixa, né, do restaurante para pagar qualquer coisa, a atendente, quantas vezes isso aconteceu, nem sei quantas vezes, mas muitas vezes mesmo, a atendente olha para minha esposa e fala assim, e aquela mulher fala assim, você tem um sorriso diferente, o que é que você tem? E quantas vezes eu já vi minha esposa poder falar de Jesus, porque ela está cheia da presença de Jesus, né? É tão lindo. Minha esposa está terminando agora, esse ano, um curso de 5 anos, né, de psicologia, na Unifor, lá em Fortaleza. E ela decidiu fazer psicologia para poder me entender melhor, sabe, irmãos? Mas ela lá nesse curso de psicologia, uma das professoras lá, uma doutora, não sei quantos PhDs, tudo aquilo, essa doutora foi até convidada, na época do Fernando Henrique Cardoso, quando ele era presidente, a esposa do Fernando Henrique Cardoso, a Ruth Cardoso de Mello, convidou essa para fazer parte de um comitê lá, né, amor, de um trabalho social que a Ruth Cardoso de Mello implantou no Brasil. Então, essa mulher é muito respeitada, muito respeitada. E a minha esposa lá, aluna dela. Aí ela perguntava depois da aula, porque o nome da minha esposa é Carla Andréia, né? A gente conhece ela por Andréia. Mas na escola, porque o primeiro nome é Carla, chama ela de Carla. Ela dizia, Carlinha, por que esse sorriso? Qual o seu segredo? Aí minha esposa começou a falar para ela de Jesus. Não deu em outra. Essa professora converteu, entregou a vida a Jesus. Está indo para os cultos, está indo para a célula e já está sendo discipulada 1 a 1 pela minha esposa, para a glória de Jesus. Que coisa linda, né? Dê para Jesus uma forte salva de palmas, amém? Eu formei em teologia, mas numa das férias eu completei um curso de música, jazz, lá no Berkeley, em Boston, Berkeley College of Music. E enquanto eu estava fazendo esse curso de música jazz, eu tive uma experiência muito engraçada. Eu corria muito, né? Fazia muito Cooper, de manhã, ou muitas vezes à noite e tarde. Né? Eu saía e corria muito, às vezes 8, 9 quilômetros por dia, né? Acreditem ou não, mas eu corria muito. Aí, uma vez eu estava voltando do Cooper, e eu estava dentro do ônibus urbano, era umas 10h30 da noite. E eu estava com minha roupa de corrida, eu não era pastor, nem tinha cara de crente, meu cabelo era comprido, e eu estava de tênis e shortinho de nylon, camiseta de nylon, e eu aqui no ônibus, e eu lembro, claramente, eu estava no ônibus em pé aqui, no ônibus urbano, né, da cidade de Boston, lá, e eu pensando em Jesus, e como essa vida com Jesus é tão maravilhosa, é tão legal, e eu pensando, poxa, é tão maravilhoso seguir Jesus e tal, quando de repente, tinha um cara cabeludão, bem longe, assim, no ônibus, mas ele me olhava bem estranho, assim. Eu achei aquilo estranho, mas eu disfarcei, fiquei pensando em Jesus, quando de repente eu não tinha visto ele se aproximar de mim. De repente ele estava em cima de mim, assim, quase. Ele falou assim, cara. E eu, o que foi? Ele falou assim, o que você tem aí? Aí eu pensei, será que é um assalto? Não, mas ele está vendo que não tem nada para assaltar aqui.
né? Só estava com camisetinha, shortinho de nylon. Aí eu falei, cara, o que é que você está querendo? Ele estava muito perto. Ele falou assim, você sabe o que eu estou querendo. Eu falei, não, cara, eu garanto para você, não sei não o que você está querendo. Aí ele falou bem baixinho no meu ouvido, sem ninguém poder ouvir no ônibus. Ele falou assim, eu quero saber que tipo de droga que você está tomando, que te faz tão cheio de alegria. Ele falou, cara, eu preciso dessa alegria que eu vejo em você, cara. Eu preciso disso, você tem que me falar que tipo de droga é essa. Aí quase que eu falei assim para ele, não estou tomando droga. Aí eu pensei, eu não falei isso, porque eu pensei, rapaz, que oportunidade de falar de Jesus. Então, naquele momento, eu me tornei um santo traficante. Já que ele estava tudo místico, eu também fiquei místico, né? Eu falei assim, cara... Claro que era tudo em inglês, né? Man. Falei, cara, você quer mesmo saber o que é que eu tenho, cara? Ele falou, eu quero. Falei, tem certeza, cara? Ele falou, eu quero, cara. Falei, é Jesus. Aí eu pude falar de Jesus para ele, amém, queridos? Aleluia. Dê para ele mais uma forte salva de palmas, amém? Então eu sempre digo para os pastores, porque tanto em Fortaleza como em Santarém, eu não estou exagerando, por ano são milhares de pastores que vão tanto para Fortaleza como para Santarém. E não só, por exemplo, agora em Fortaleza, em agosto, nós tivemos uma nossa conferência regional do Nordeste, da visão do MDA. Foram milhares de pastores de todos os estados do Brasil, sem exagero, todos os estados do Brasil, caravanas, e do Distrito Federal também, é claro, e de Rio Grande do Sul, do Acre, de todos os estados. Teve também uma caravana do Chile, teve pastor da África, de Londres, e era a nossa conferência Nordeste, regional. Mas esses milhares de pastores que vão, quando eles perguntam qual o segredo de ganhar tantas vidas, eu falo, o problema não é ganhar vidas. Qualquer igreja como essa mesma, e tenho certeza a sua também, que é cheia do Espírito Santo, que prega a palavra, vai ter muita gente convertendo. O segredo é fechar a porta dos fundos. O segredo é cuidar bem. O segredo é não perder essas pessoas. Porque tem igreja que, se você fosse computar mesmo tantas pessoas que ela já ganhou para Jesus, mas o negócio é não perder nenhuma delas. É não perder nenhuma delas. E eu quero falar sobre algo que tem a ver com isso. É uma mensagem que chama-se O Preço da Ressurreição. Abra sua Bíblia, por favor, para o livro de 2 Reis, porque é livro, não é epístola, por isso que não é 2 Reis, é 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Segundo Reis, capítulo 4, eu vou começar a ler no versículo 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido, vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Esse disseram ao seu moço, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu, chama. Chamando-a ele,
Ela se pôs à porta, disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Nós vamos continuar a leitura, então fique com a Bíblia aberta, mas vamos, agora só olha para mim, vamos só recordar o que acabamos de ler. O profeta Eliseu, sucessor de Elias, tinha, tudo indica, como seu centro de gabinete profético, um monte Carmelo, onde o seu discipulador havia sido muito usado por Deus. Mas ele viajava em Israel e chegava a uma região longe do Monte Carmelo, onde ficava Sunem. E lá tinha uma sunamita, uma mulher muito rica, que quando ele passava por aquelas regiões, ela o convidava para comer uma refeição com eles, com a família dela. E depois disso acontecer várias vezes, ela, a mulher intuitiva, pode notar as coisas, né? Ela falou para o seu marido: olha, ele é um homem de Deus de verdade, ele é muito santo. Eu acho que seria bom a gente ter como se fosse uma suíte aqui na nossa casa, para quando ele estivesse nessa região do país, ele teria um lugar para descansar, para ler a Bíblia, para orar, e até para passar a noite, se ele quiser passar a noite aqui. Aí o marido falou: legal, vamos fazer isso mesmo. Eram ricos, fizeram um sobrado, né, com uma escada subindo, um quarto bem legal, como se fosse uma suíte profética. Então, toda vez que o profeta passava por lá, ele usava a suíte profética dele. Um dia ele está lá, deitado, pensando, lá na suíte profética, e ele chamou o servo dele e falou: rapaz, nós temos que retribuir o favor, essa mulher tem sido muito legal conosco. Chamou a mulher: olha, quero fazer alguma coisa para retribuir o favor. Eu conheço o rei aqui de Israel, sou amigo dele, sou amigo do comandante do exército. Qualquer coisa que eu puder fazer assim para retribuir esse favor que você está fazendo por mim. Ela falou: não, estou tudo bem, eu estou feliz, não precisa de nada não. Aí depois que ela desceu a escada, ele falou assim para Geazi: rapaz, mas a gente tem que fazer alguma coisa por ela, rapaz. O que a gente pode fazer por ela? O Geazi falou: olha, a realidade é que ela não tem nenhum filho. Ela não tem um filho. E pelo jeito parece que não vai ter também, que o marido já está meio velho. Aí ele falou: é isso, chama ela. Aí lá vai ela subir a escada de novo. Ele falou: olha, daqui 1 ano a senhora vai estar abraçando o seu próprio filho, segurando nos braços o seu filho. Ela falou: não brinca comigo, homem de Deus, servo de Deus. Não. Sabe por quê? Deixa eu explicar por que ela teve essa reação. Para as mulheres hebreias, era considerado uma maldição se ela não pudesse ter filho. Era considerado, na tradição judaica, que aquela mulher era amaldiçoada. Quantas vezes, só Deus que sabe, quantas vezes ela havia orado, pedindo um filho, e nunca esse filho tinha vindo. Então ela já tinha desistido da ideia. Já era uma ideia para ela resolvida, ela já estava como se fosse uma cura interior, Aí quando o homem de Deus fala: você vai ter um filho, é tipo assim: não minta para mim, não brinca, não vai mentir para mim, esse é um assunto muito delicado, não vai entrar nesse assunto. Que ela achou difícil demais de acreditar que isso podia acontecer. Mas aconteceu. Dentro de 1 ano ela estava segurando no colo o filho dela. Agora, continuando no versículo 18, no mesmo capítulo, 2 Reis, capítulo 4. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Olha isso que acontece. O menino talvez estava com 6, 7 anos de idade. O pai pega na mãozinha dele: vamos lá, filhão, vamos ver os peão trabalhando no campo. O pai rico, né? Vamos lá. Aí está caminhando aqui com o filhinho aqui, vendo os trabalhadores no campo, dando ordens aqui, instruindo, segurando a mãozinha do menino. Aí de repente o menino fala assim: ai, minha cabeça está doendo muito, está doendo muito. Os especialistas dizem que talvez era um aneurisma cerebral, mas o pai jamais imaginava que era uma coisa tão grave assim, deve ter esfregado um pouco. Já passou. Não passou não, está doendo, ai. Aí o pai fez o que todo bom pai sempre faz, ele falou para o empregado: leva para a mãe. Aí mandou para a mãe. Aí, quando chegou lá na mãe,
Eu imagino que ela deve ter feito um chá caseiro, ela deve ter orado e tal, e por fim nada passava, a dor só ficava aumentando. E eu imagino que ela sentou, segurou ele no colo assim, sentado no colo dela, e ficou balançando e chorando também. Oh Deus, quando meu filho, ai, ai, ai. E a dor foi tão grande que eu imagino que ele desmaiou primeiro, e ela ficou lá, e de repente ela sente o corpinho, pum, totalmente, ficou morto. Ela não tem respiração, não tem pulso. Ela viu que ele morreu. Ele morreu. Essa sensação, se você se colocar no lugar dessa mãe, o que você teria sentido? Essa mesma sensação, quantas vezes que nós pastores, nós líderes de célula, de grupo familiar, já tivemos quando você vê alguém que você talvez ganhou para Jesus, ou que começou a congregar no seu grupo familiar, ou que começou a congregar na sua igreja, e a pessoa está animada. Oh, pastor, essa vida com Jesus é maravilhosa. Oh, pastor, que pregação maravilhosa. E essa vida com Jesus. Pastor, estou ganhando outra pessoa para Jesus. E essa pessoa está empolgada, está feliz. E você está feliz da vida. Aquela criança na fé está crescendo. Ele já é um adulto, mas estou falando espiritualmente, é uma criança que é um novo convertido ainda, talvez, e está crescendo, e está crescendo, e está feliz. De repente, você vê sintomas de morte espiritual. Aquela pessoa começa a faltar nos cultos, ou faltar na reunião do grupo familiar. Ela começa a ter atitudes estranhas. Às vezes até atitudes, talvez às vezes, críticas ou cínicas. Você vê como se fosse a morte espiritual instalando nela. Que horror! Só um pastor, só um líder de grupo familiar, que já deu a sua vida para a ovelha, para depois ver ela começar a morrer espiritualmente, sabe qual é esse sentimento. Mas é um sentimento horrível. Às vezes não é nem um filho na fé, irmãos. Às vezes é um filho biológico, um filho natural mesmo. Um filho que você ama tanto, mas você vê ele se afastando dos caminhos de Deus. Ai, meu Deus, que sensação horrível. Que sensação. É a mesma sensação que ela sentiu no mundo espiritual. O filho morreu. Agora, a boa notícia, você já sabe o final da história. O menino vai ressuscitar. Mas qual foi o preço que essa mulher e o profeta tiveram que pagar para ver o filho ressuscitar? Você sabia de uma coisa? Isso aqui é muito profundo o que eu vou dizer. Vários lugares no Novo Testamento, não foi só um lugar não, vários lugares, tem pelo menos 3 lugares no Novo Testamento que diz o seguinte, que as coisas que foram escritas no Velho Testamento foram escritas para o nosso proveito, para nós extrairmos lições daquelas coisas. Olha aqui, a Bíblia que fala que as coisas que foram escritas no Velho Testamento foram escritas para nós aprendermos lições valiosas. Então não pensa que isso aqui foi registrado na Bíblia só como uma história bonita de um milagre que aconteceu no menino que ressuscitou. Não, aqui tem princípios de como pagar o preço para a ressurreição. Então, seja um filho biológico seu, que está se afastando da fé, ou seja um filho na fé mesmo, que você ama, mas que está com sintomas de morte espiritual, que está afastado dos caminhos de Deus, ou fez uma decisão aqui mesmo, na sua igreja, ou no seu grupo familiar, e fez uma decisão, mas agora não está congregando mais, ou está começando a ter sintomas de morte espiritual. Quais são esses princípios, esses segredos para vê-lo ressuscitar? E está aqui, estão todos aqui, é impressionante. É maravilhoso. A Bíblia fala que Deus escreveu essas coisas para o nosso proveito, no qual o fim dos tempos tem chegado. Que coisa linda. Então vamos ver o que ela fez. Primeira coisa, versículo 21. Versículo 21. Olha só. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Espera aí, essa mulher, a nenhum lugar ela se desesperou, ela não gritou, ai meu filho morreu, chamou meu marido. Não. Quando ela viu que ele morreu, checou o pulso, não tem mais, não está respirando, não tem mais pulso, morreu mesmo.
Ela não era criança, ela sabia se alguém estava morto ou não estava. Ela viu que morreu mesmo. Sabe o que ela fez? Ela simplesmente, parece que ela já estava tudo planejado aqui, rapaz. Já estava tudo impressionante. Ela não titubeou, não pensou duas vezes. Ela pega o menino nos braços, sobe a escada, lá para o suíte profético, abre a porta, coloca o menino na cama do profeta e desce. Muito impressionante. Você vê que ela já não estava com plano de ter um culto fúnebre. Ela já está pensando assim, isso aqui é problema do profeta. Esse menino vai ressuscitar, você vai ver. Em outras palavras, lá no fundo, ela não se desesperou. E eu e você também, nós temos que ter uma santa determinação, uma santa fé, aqui dentro, de que aquele nosso filho na fé, ou filho biológico, ele vai voltar para Jesus, ele vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então diga assim, não se desespere quando uma ovelha está com sintomas de morte espiritual. Agora olha o versículo 22. Chamou a seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Agora, é impressionante, ela nem falou para o marido que o filho tinha morrido, ela só falou assim, olha, eu quero ir lá para o homem de Deus agora. Por quê? Sabe por quê? É óbvio, ela estava determinada que o filho ia ressuscitar. Então, você tem que ter essa mesma santa determinação. Não se conforme com a morte espiritual do seu filho. Não se conforme. A Bíblia fala em Filipenses 1,6, estou bem certo que aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Por isso que o nome de Deus é Alfa e Ômega. Por quê? Alfa é a letra A, Ômega é como se fosse a letra Z no alfabeto grego. Então Deus está falando assim, eu comecei na vida daquele seu filho, A, B, C, D, eu não vou parar aqui M, N, O, P, não, eu vou levar até a letra Z, eu vou completar a boa obra, eu sou Alfa e Ômega em nome de Jesus, amém? Então tenha essa mesma fé, tenha essa mesma fé, tenha essa mesma fé, não se conforme, não aceite a mentira do diabo, sabe, isso é um grande princípio, Aí olha o versículo 23, perguntou o marido para ela, por que vais a ele hoje? Porque os judeus tinham cultos, 3 vezes por ano nas festas anuais, 1 vez por mês na festa da lua nova, e 1 vez por semana nos sábados. Ele falou, hoje não é dia de culto lá no Monte Carmelo. Ele disse, olha, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Hoje não é dia de culto, por que você quer tanto ir lá para o homem de Deus? E ela disse, não faz mal, eu quero ir assim mesmo. Ah, tudo bem. Ela não contou para o marido que o menino tinha morrido. Outra coisa interessante, olha, versículo 24, então fez ela albardar a jumenta, ou seja, colocar a sela, ou preparar a jumenta, né? E disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Em outras palavras, ela levantou, ela foi, sentou em cima da jumenta, falou para o moço que ia levar o servo lá, ela disse assim, olha, em outras palavras, não para em nenhum lugar, em outras palavras, tipo assim, normalmente, talvez depois de 2 horas de viagem, eles tinham um lugar onde eles paravam para tomar uma água, para refrescar um pouco, lanchar e continuar indo. Ela disse, dessa vez não, nós vamos até o Monte Carmelo direto, sem parar. E você não pode parar, a não ser que eu te mandar. Você fica indo e vai rápido. Mas ela não disse para o moço por que ela estava com pressa. Ela não disse para o moço. O moço também não sabia que o menino tinha morrido.
Agora, por que ela não falou para o marido e nem para o moço? Sabe por quê? Porque ela entendia um princípio muito chave. Quando você está crendo em fé por algo positivo acontecer, para aquela ovelha que está com sintoma de morte espiritual, para aquele filho que está morrendo espiritualmente, para ele voltar, você não pode contar o problema para as pessoas erradas. Se ela tivesse contado para o marido não tinha essa mesma fé do que ela. Ela sabia que o marido talvez não tinha estrutura. Ele jamais teria acreditado que o menino ia ressuscitar. Se ela tivesse falado, não, eu quero ir lá para o profeta, porque nosso filho morreu e ele vai vir ressuscitar. Antes dela poder dizer que ele vai vir para ressuscitar, o marido teria falado, o quê? Nosso filho morreu? Nosso filho morreu, você vai lá para chamá-lo para fazer o culto fúnebre, Você está entendendo? Então, a incredulidade dele podia até prejudicar a fé dela. Está entendendo? É muito forte. Deixa eu falar uma coisa. Aqui é um princípio muito profundo. Preste bem atenção. Não conte para as pessoas erradas dos problemas do seu filho na fé, que está com sintoma espiritual, daquela ovelha que está estranha. Não vai espalhando o problema, não. Não conta problema. Quanto mais você fala do problema, mais o problema vai aumentar. Você está dando lugar para o diabo. Isso, você sabia que, olha, pastores, preste bem atenção, pastores, líderes de grupo familiar, preste bem atenção no que eu estou falando. O diabo quer que você fique remoendo o problema, e vai dormindo pensando no problema, e acorda pensando no problema, e vai tomar café pensando no problema. O diabo quer que você fique pensando, ocupando o seu pensamento com aquele problema, aquele irmão, como que ele podia fazer isso comigo, que ingratidão, eu fiz tanto por ele, e agora ele simplesmente está falando mal de mim, e tal. O diabo quer que você ocupe seu pensamento com o problema. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia já diz o contrário. A Bíblia fala em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia fala assim, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama quer dizer boas notícias, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É a ordem da Bíblia Sagrada. Ele fala que você deve ocupar seu pensamento com coisas boas. Mas pastor, a gente não tem que resolver o problema? Tem que. Você vai orar sobre o problema, buscar de Deus a solução. Uma vez que você crê que Deus te mostrou a solução, você fala, amém, então vou fazer isso. Aí você vai mudar seus pensamentos. Você vai falar, não, diabo, eu não vou ficar pensando no problema, eu vou pensar nas vitórias. Eu vou pensar nos planos. Eu já vejo aquele meu filho de volta, louvando. Eu vou vê-lo assim. Eu vou encher meu pensamento de coisas de boa fama. Já vejo meu filho, um homem de Deus, um pastor. E começa a declarar isso. E começa a falar isso. E começa a encher seu pensamento com a solução. E não fique ocupando o seu pensamento com o problema. Ocupe o seu pensamento com as promessas de Deus. Com a fé. Você está entendendo? Porque aí você vai estar obedecendo a Bíblia. Isso é um grande truque do diabo. Porque, olha, o diabo quer que a gente pare de sonhar, ficar vislumbrando grandes coisas pela frente. Lá em Santarém, eu lembro, a igreja era pequena, mas eu comecei a tirar muito tempo com Deus. Aí eu orar em espírito, orando lá em línguas, orando em espírito, pelos irmãos e as irmãs da igreja. Eu falava, Espírito Santo, me ajuda a orar. Eu vou orar agora por todos os santos da Igreja da Paz Central de Santarém. Me ajuda a orar, Espírito Santo. E eu ficava lá orando no Espírito, E enquanto eu orava, eu ficava sonhando. O Espírito Santo começava a me dar imagens dos grupos familiares se multiplicando, dos líderes se tornando fortes, e eu ficava ocupando o meu pensamento só com as promessas de Deus, as promessas de crescimento. E quando o diabo tentava jogar problema, eu falava, não vou ficar pensando no problema, Deus já me deu a solução, eu já vejo a promessa, eu vejo a solução. Irmãos, começou a crescer a igreja, e na medida que foi crescendo a igreja, aí apareceram uns pepinos muito grandes. Aí eu comecei a remoer os pepinos e pensar nos pepinos. E o Espírito Santo me mostrou, olha, isso que o diabo quer que você faça. Não deixe sua mente ficar cheia dos problemas. Aí eu
peguei isso lá, a Bíblia que fala, Filipenses 4:8, tudo que é de boa fama, boas notícias, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu falei, não vou ocupar meu pensamento com os problemas, eu vou dormir bem à noite, e eu vou descansar, e eu vou louvar, porque pela fé estão todos de volta, já vejo as ovelhas de volta, todos ressuscitadas, aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu ficava enchendo com as promessas, e orando, e agradecendo. Aí começou a crescer de novo. Deixa eu te falar uma coisa. Como que você, o que você transmite onde você vai? Você transmite uma atmosfera de fé, de vitória, de acreditar que as pessoas vão vencer. Eu falo isso para todo mundo. Eu gosto de olhar bem nos olhos. Depois do cara converter, ele repetiu a oração agora, no altar, entregou a vida a Jesus. Eu gosto de olhar bem nos olhos dele e falar assim, olha, eu digo para você a palavra de Deus. É Deus que está falando isso para você. Filipenses 1:6, é a palavra dele. Estou bem certo que aquele que começou uma boa obra em você, ele há de completá-la. Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Aonde você vai, você transmite uma atmosfera de fé, de vitória, de alegria. Sabe, uma mulher uma vez pegou um ônibus urbano, e ela entrou no ônibus, estava reclamando de tudo. Um calor, aí reclamando do ônibus, os assentos aqui tudo furado, marcado com caneta. O dono dessa empresa de ônibus maltrata, deixa os ônibus tudo maltratado, falando mal do dono da empresa, falando mal do motorista, falando mal de todo mundo, falando mal do prefeito, falando mal do calor, falando mal do clima, dos buracos, falando mal. Aí chegou na hora da parada dela, ela foi descer na parada dela, o motorista falou assim, ei senhora, falou, o quê? Ele falou, a senhora deixou algo aqui no ônibus. Ela falou, ah é? O que foi? Ele falou, uma péssima impressão. E o que você deixa onde você vai? Você deixa uma atmosfera de incredulidade, de dúvida, ou você deixa uma atmosfera de fé, de vitória? Uma vez, estava lá em Macapá, e estava meio em cima da hora, o pastor estava me levando para o aeroporto. Nós tínhamos saído do hotel, e estava um pouco atrasado, estava me levando para o aeroporto, meio com pressa. Aí, eu falei, ih rapaz, eu deixei algo lá no hotel. Irmãos, ele quase fez um cavalo de pau, porque tinha um retorno aqui, ele, para pegar o retorno, eu falei, não, o que você está fazendo? Ele falou, o senhor não deixou algo no hotel? Eu falei, deixei, mas eu deixei de propósito. Ah, é? O que o senhor deixou lá? Eu falei, deixei uma atmosfera de fé, cara. Amém? Aonde você vai deixar uma atmosfera de fé, você vai deixar uma atmosfera de alegria, de amor, de vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Realmente aconteceu, foi muito divertido. Eu já peguei muito pastor com isso. Versículo 25. Não, deixa eu te contar mais uma. Deixa eu te contar mais uma, essa aqui é muito boa. Aliás, não é boa não, mas é muito engraçada. Na realidade é muito ruim, mas é muito engraçado. O cara foi pular da ponte e estava querendo cometer suicídio. Ia pular da ponte, o outro chegou assim, não pula. O cara estava, não, vou pular. Não pula. Eu vou pular. Não pula. Me conta seus problemas. Pode contar todos os seus problemas. Conta, pode contar para mim. Aí o cara que ia pular da ponte começou a contar para o que ele, todos os problemas dele. Passou meia hora contando os problemas para o outro. Passou 1 hora contando os problemas. Passou 2 horas contando o problema. 3 horas. Aí os dois pularam da ponte. Você não pode ficar pensando muito no problema. Você tem que buscar a Deus em oração e receber a solução. Aí tem que pensar muito na solução e nas promessas de Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Versículo 25.
Versículo 26 é bom, né, Ralf? Aliás, não é bom, mas você entende. Partiu ela, versículo 25, partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Agora escuta bem, queridos. O profeta está lá, eu já fui lá várias vezes, no Monte Carmelo, é lindo o local. E eu imagino que ele está lá, orando. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Aí lá embaixo, na estrada. Ué, Geazi, vem cá. Sim, mestre. Geazi, vindo de longe lá, subindo o monte, em cima daquela jumenta, não é a sunamita, aquela mulher rica, a sunamita? O Geazi falou: é, mestre. Pois é, vai correndo ao encontro dela, pergunta para ela se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido dela, se está tudo bem com o filho dela. Olha só como o profeta, Deus não tinha revelado qual era o problema dela, mas como o profeta, sem Deus ter revelado, ele acertou na mosca. Sabe por quê? Que não mandou perguntar. Pergunta para ela se está tudo bem com a fazenda, se está tudo bem com as plantações, se está tudo bem com os animais da fazenda. Não. Tem muitos pastores ocupando muito tempo com as coisas e não priorizando as pessoas. Muitas pessoas trabalham tanto nos projetos que eles têm, e na medida que trabalham os projetos, às vezes até alcançam o projeto, mas deixam um rastro de cadáveres, de pessoas que eles atropelaram e pisaram em cima para poder implantar o projeto deles. Não, meu irmão, o valor intrínseco de cada ser humano tem que ser a nossa prioridade em relação ao ministério. Então o profeta acertou na mosca, ele falou: Geazi, vai correndo, pergunta para ela se está tudo bem com ela, com o marido dela, com o filho dela. Geazi correu, adiantou. Aí ela ainda, montada na jumenta: aí, dona Sunamita, o profeta quer saber, está tudo bem com a senhora? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? Agora, por que ela responde assim? Está tudo bem. Será que ela estava mentindo? Você diz: óbvio que ela estava mentindo, pastor, que não estava tudo bem, o menino estava morto. Eu creio que ela não estava mentindo. Porque se ela estivesse mentindo, Deus não ia abençoar. Você acha que Deus ia ressuscitar o filho de uma mulher mentirosa? A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Deus não ia jamais poder abençoar uma mentirosa. Deus não ia abençoar uma mentirosa, não. Ela não estava mentindo, não. É que ela sabia de outra dimensão. Ela sabia de uma outra dimensão. Primeiro, ela já sabia que não podia contar para as pessoas erradas. E o Geazi era um cara errado. A mulher é muito intuitiva, não é mesmo? Ela já sentia: esse cara não posso confiar. Lembra ele que depois pegou a lepra de Naamã? Foi ele. Não era um cara de confiança mesmo, não. E a segunda coisa, ela aproveitou aquele momento, em vez de falar assim: Geazi, não vou falar com você, eu vou falar com o profeta. Ela podia ter falado isso. Mas por que ela fez questão de dizer: está tudo bem? Ela não tinha que falar isso. Ela não tinha que falar para ele, mas ela também não tinha que falar que estava tudo bem. Meu irmão, eu acho, pessoalmente, essa é uma das razões que o menino ressuscitou depois. Porque aqui tem um grande ensino espiritual. Você tem que entender as coisas pela ótica de Deus. No mundo espiritual, a Bíblia fala que a fé verdadeira crê no Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Uma vez que você está orando e crendo no mundo espiritual, você tem que crer antes daquela coisa se materializar. Ela tinha tanta fé que no mundo espiritual ela tinha certeza que realmente já estava tudo bem. Ela não estava mentindo, ela estava falando uma verdade, porque no mundo espiritual já era uma verdade, já era uma realidade, já era. E por isso, quando
Por isso que Deus tinha que ter uma oportunidade para ela liberar essa fé. Aquele foi um momento chave. Você também. Vai chegar uns bonitinhos chegando para você falando, e aí, como está seu filho? Aí, como tá o irmão fulano, que nunca mais viu o irmão fulano? E você está sabendo aqui dos problemas. Mas se você está orando em fé, se você está crendo nas promessas, ou as promessas são verdadeiras ou elas não são. E se elas são verdadeiras, então pela fé no mundo espiritual, aquele seu filho está bem mesmo. E aquele momento que você tem que falar, rapaz, eu declaro em nome de Jesus que ele está bem. Ele está bem mesmo, ele está bem. Foi o que ela falou, está tudo bem. Irmãos, isso foi a fé dessa mulher exteriorizando. Foi a fé. Por isso que eu digo, isso aqui foi um dos segredos que o menino ressuscitou. Estou convencido disso. Que ela liberou uma fé viva naquele momento. No mundo espiritual, é como se ela estivesse falando, no mundo espiritual, em nome de Deus Jeová de Israel, estou declarando que ele está bem, porque a fé fala antes de ver, a fé crê antes de ver, a fé toma posse do milagre antes de enxergar, e eu estou declarando que meu filho está bem, em nome de Jesus. Meu irmão, isso é um grande segredo, isso é um grande segredo. Continuando, versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, agora é diferente, agora ele está diante da pessoa certa, com quem ela podia se abrir. Abraçou-lhe os pés. Note que em nenhum momento ela confessou que o filho estava morto. Nenhum momento ela declarou morte. Igual Jesus. Ele falou, Lázaro está dormindo. E os discípulos, não, você está dormindo, por que o senhor vai lá acordá-lo? Você está dormindo, está recuperando. Aí finalmente Jesus teve que falar, porque os discípulos não estavam entendendo. Porque Jesus não declarava. A Bíblia fala que o poder da morte e da vida está na boca. Mas ela chegou aos homens de Deus, abraçou-lhe os pés, né? Ela desceu da jumenta, caiu aos pés do homem de Deus e abraçou-a, se atracou nos pés dele. Aí o Geazi, querendo ser bonitão, né? Não pode tocar no nome de Deus, não pode tocar, afasta-se dele. Foi o que Geazi fez, olha o que a Bíblia fala. Então chegou a Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu, e não me manifestou. Aí, imagino que ela ainda estava ajoelhada lá, olha para o rosto do homem de Deus, e ela disse assim, pedi eu a meu Senhor algum filho? Na época que o Senhor prometeu esse negócio de filho, não disse eu, não me enganes. Eu não falei que não era para o Senhor brincar com essa situação tão séria. O Senhor não está lembrado? A ideia de ter um filho foi minha ou foi do Senhor? Não foi minha ideia, não. Fui eu que pedi um filho do Senhor? Irmãos, essa mulher é muito audaciosa, muita fé, muita coragem. Rapaz, depois de, quando eu chegar no céu, claro, minha esposa vai estar comigo, né? Não vamos subir juntinho, aleluia. Mas aí eu vou abraçar primeiro minha mãe, meus irmãos, meu pai, todo mundo. Mas eu quero conhecer essa mulher também, que essa mulher é muito guerreira, muito cheia de fé, irmãos. Ela é muito ousada. Tipo assim, olha, eu vim resolver essa parada aqui, porque a ideia de ter filho não foi minha, foi sua. Então agora o problema também é seu. Como se for. Eu acho que o Eliseu pensou, ou eu ressuscito esse menino, ou vou morrer junto. O Eliseu viu que o negócio era sério. Rapaz, a fé tem que ser ousada. Você tem que crer, meu irmão. Você não pode aceitar as mentiras do diabo sobre seu filho, sobre sua filha. Não. Ele vai viver bem. Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer o milagre. Tem que ter uma ousadia. Aí, disse o profeta Geazi, ele viu que a coisa era séria e falou, cinge os lombos, prepara aí, porque você vai correr rápido agora. Toma aqui meu bordão, pega o meu cajado aqui e vai correndo. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas, não para no caminho. E põe meu bordão sobre o rosto do menino. Vai passar meu cajado sobre o rosto do menino. Vai rápido, rapaz, o negócio é rápido. E lá sai o Geazi com o cajado do pastor. Mas olha o que ela disse. Porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Em outras palavras, o Senhor que vai lá comigo agora. Então ele se levantou e a seguiu. Então o Geazi correu na frente, mas o profeta veio com ela. Veio andando mais devagar. Aí o Geazi corre na frente,
Versículo 31, Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, lhe deu o aviso e disse, o menino não despertou. Então imagina que foi assim, irmãos, Geazi corre com o cajado do profeta, sobe a escada, abre a porta, e aí passa faz... Não, sinal da cruz ele não fez não. Sinal da cruz ele não fez não. Mas ele passa o bordão, talvez até, o menino talvez até deu umas barulhas. O menino não ressuscitou, aí ele fecha a porta, volta correndo, encontra o profeta vindo com ela e falou assim, olha, está aqui seu cajado. O menino não despertou. Agora, o que isso nos ensina? Não delegue a coisa errada. Eu já notei que muitas vezes, quando um problema surge, é fácil mandar um outro irmão. Vai lá, irmão, vai lá, fala para ele que nós amamos muito ele, para ele voltar e tal. Não, rapaz, não é seu filho? Você vai, rapaz, vai você. Não delegue para os Geazis da vida, não. Você mesmo vai lá. Então o profeta delegou uma coisa que não era para ele ter delegado, era a responsabilidade dele mesmo. Nós nunca ficamos tão experientes, irmãos, que não seja mais necessário nós irmos atrás das ovelhas, de nós cuidarmos e amarmos e darmos a nossa vida para as pessoas. Isso é tão importante. Isso é tão importante. Outra coisa que me ensina, porque o bordão, o cajado, é símbolo de autoridade também. Autoritarismo não funciona. Como eu disse, talvez o Geazi até tentou bater um pouco. Rapaz, isso aqui viu o menino morto? Isso aqui é cajado do profeta, rapaz. Respeita. Cajadada, bordoada, não funciona. Eu já vi pastor tentando trazer de volta alguém que está meio com atitude errada, meio cínico, e afastando da igreja. Já vi ele tentar chamar atenção. Irmão, essa atitude está errada, rapaz. Tem que voltar para Jesus. Você está dando cajadada. E não é hora para isso, querido. Sabe o que eu ensino para os nossos líderes de grupo familiar? Até o crente chupetinha, que é tudo mimadão. Sabe como é o crente chupetinha? É aquele que fala assim, eu também não vou mais para a célula. Eu não vou mais para o grupo familiar, não vou mais para o culto, porque aqueles irmãos são muito... Eles não estão praticando o que falam, eles falam muito de amor, que desse amor, quando eu mais precisava, eu não vou mais também. Não vou. Aí, é o crente chupetinha. Pergunta para o seu vizinho, você conhece algum crente chupetinha? Aí sabe o que eu já vi pastor falar? Líder de grupo familiar falar? Não, ele está sendo mimado demais, tem que dar uma chamada. Não é hora de dar chamada. Sabe o que eu falo para ele? É crente chupetinha, você tem que, primeiro você vai mimar até mais. Mimar? Vai atrás. Irmão, nos perdoe, toma chupetinha de Jesus, eu te amo. Nos perdoe, nós te amamos tanto, volta para Jesus, volta para o grupo familiar, volta, eu te amo, toma chupetinha de Jesus, eu te amo. Aí, depois que ele está tudo bem, tá, obrigado, eu estou tão feliz agora. Você está feliz mesmo? Está tudo bem? Está tudo bem. Tá, então agora senta aqui. Nós vamos ter uma conversinha com muito amor. Aí vem a hora do discipulado. Eu não disse discipulado, eu disse discipulado. Mas vai ter, aí ele vai estar pronto para ser corrigido. Sabe o que eu já descobri? A maioria deles nem tem que ter essa sentada. Depois que você mimar e amar e trazer de volta, ele mesmo fala assim, obrigado, eu que fui errado, me perdoa. Ele mesmo já começa a se humilhar, pedir perdão, se consertar. É a coisa mais bonita, mais bonita. Amém, queridos? Então, autoritarismo não funciona. Amor, cuidado pessoal, isso funciona. Depois, se for necessário, vai poder corrigir. Mas depois que ele estiver bem,
aí está pronto para receber a correção. Versículo 32. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Imagina a sensação do profeta. Ele sobe a escada lá, com a sunamita e com o Geazi. Abrem a porta, lá está o menino morto. O profeta sabe a responsabilidade que ele tem diante dele. Olha o que ele faz. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. O profeta fala para Geazi e a sunamita: vocês podem descer a escada, podem ficar aí fora, eu vou ficar só eu e o menino. E ele fecha a porta, ele fica sozinho com o cadáver lá do menino. E o que a Bíblia fala que ele fez? Orou ao Senhor. Eu imagino que ele foi lá para o canto do quarto e se ajoelhou e falou: Deus, preciso de um milagre muito grande. Preciso de um milagre muito grande. Eu admiro muito esse profeta Eliseu, porque ele chama para si toda a responsabilidade. E não tenta colocar culpa no liderado. E não tenta falar assim para ela: olha, o Geazi infelizmente não tem a fé suficiente. Enquanto o sangue do menino estava quente ainda, eu mandei ele correndo. Ele não deu conta. Agora já endureceu, está tarde demais, nos perdoa e tal. Não fez desculpa esfarrapada, não tentou colocar a culpa nos outros. Ele chama para si toda a responsabilidade. O bom líder tem que sempre ser assim. Eu gosto do que o Jim Collins, sei que o pastor Ralph gosta muito de ver esses pessoal que ensina sobre liderança. O Jim Collins é um deles. E ele tem a ilustração muito linda sobre a janela e o espelho. Ele diz que o líder que não é tão nobre, se você perguntar para ele qual o segredo do seu sucesso, ele pode até tentar ser humilde, mas ele sempre acaba olhando no espelho e falando: bem, o segredo do sucesso, esse cara, né, que eu estou vendo no espelho. Mas se você falar: mas você teve alguns fracassos feios, né, cara? Tive. Qual foi a razão dos seus fracassos? Ele nunca olha no espelho. O líder que não é tão nobre, ele sempre olha pela janela. Fala: olha, minha liderança não me apoiou, minha família não me apoiou, meus co-líderes eram invejosos, meus liderados não cooperaram. Quer dizer, sempre o culpado é outro. Por que esse líder nunca vai para frente, esse que não é tão nobre? Sabe por quê? Pelo fato dele nunca chamar a responsabilidade para si, ele nunca pode mudar, porque sempre, qualquer falha, o culpado é outro, então ele vai continuar repetindo as mesmas falhas. Mas se ele chamasse para si a responsabilidade, ele ia falar: não, eu que falhei, mas pela graça de Deus eu vou mudar agora e não vou falhar mais. Aí ele ia começar a crescer como líder. Por isso que o Jim Collins fala que o líder que é verdadeiramente nobre é justamente o contrário. O líder que é verdadeiramente nobre, se você perguntar para ele qual a razão do seu sucesso, ele recusa olhar no espelho. Ele não vai olhar no espelho. Sempre ele olha pela janela e fala: rapaz, eu tenho a melhor cobertura que existe, melhor líderes, melhor co-líderes, todo mundo me apoia, minha família é demais, minha equipe dos liderados debaixo de mim, que são também líderes, é a melhor equipe do mundo. Essa é a razão do meu sucesso, não sou eu, não, é apesar de mim, é por causa desses, olha, é por causa de Deus, é por causa desses outros aqui, olha, essa é a razão do meu sucesso. E se você perguntar para esse líder nobre: sim, mas você teve vários fracassos. Vixe, muitos fracassos. Qual a razão dos seus fracassos? Ele recusa, o líder nobre, recusa olhar pela janela. Ele sempre olha no espelho. Ele fala assim: olha, tem só um culpado, qualquer fracasso que eu tive. É esse que eu estou olhando, estou vendo no espelho. Ele chama para si a responsabilidade. E por isso que ele dá conta de ficar mudando pela graça de Deus. Porque já que ele vê onde ele falhou, então pela misericórdia de Deus ele consegue mudar onde ele falhou e agora começar a andar em vitória naquelas áreas. Amém, queridos? Aí, depois que ele orou ao Senhor, aliás, vamos falar um pouco primeiro sobre isso, ainda nesse versículo 33. Diga: então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Diga: orou ao Senhor. Isso é um dos grandes segredos. Irmãos, só Deus que sabe quantas vezes eu já tive nesses momentos
onde eu não sabia o que fazer. Mas eu pude fechar a porta e orar ao Senhor. Isso é um dos grandes, grandes segredos. Grandes segredos. Quando você vai orar, seja natural. Seja você mesmo. Não tenta enfeitar o pavão. Já viu aqueles irmãos que, quando vão orar, você até muda o tom de voz, fala assim: ore por nós, irmão. Tudo bem. Ele está falando normal aqui, mas agora vai orar. Tudo bem. Senhor Deus, Criador dos céus. Eu acho que Deus fica lá no céu e fala assim: por que quando Ele vai falar comigo, Ele muda o tom de voz desse jeito? Irmã, por exemplo, você está preparando um café da manhã, seu marido acorda, e ele sai e você fala: bom dia, amor. E ele: bom dia, amor. O que nós vamos ter para o café? Amor, eu acho que é melhor você voltar a dormir, que você não acordou muito bem. Seja natural, seja você mesmo. Ora, abre o coração, fala com Deus. Fala com Deus. E outra coisa, a oração tem que ser um diálogo, não um monólogo. Oração é conversar, ter intimidade, amizade com o Espírito Santo. Conversar e amizade não é só um monólogo, você tem que aprender a ouvir a voz. Conversa com Ele e procura ouvir a voz dEle aqui no seu espírito. É a coisa mais deliciosa ouvir a voz do Espírito Santo aqui dentro de você. E olha, quantos cristãos vão tirar tempo sozinho com Deus e é só um monólogo? Eu penso que Deus fica lá querendo falar com ele, querendo responder, mas não encontrando chance, porque o cara chega lá e fala assim: Deus, eu te louvo, te adoro, te amo, e Deus quer responder: eu também te amo, mas ele não dá brecha. Eu te louvo, te amo, e agora Deus, eu queria te pedir isso também, pedir isso aqui, abençoa fulano, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e dá a lista dele, e vai, amém, e Deus está lá, querendo, tchau, meu filho, queria tanto falar com você, mas você não me dá brecha. Diga: oração é um diálogo. Aprenda a ouvir a voz de Deus no seu espírito. É tão importante isso. Agora olha versículo 34. Subiu à cama e deitou-se sobre o menino. O que quer dizer isso? O profeta chega e deita em cima daquele defunto. Impressionante. O que quer dizer isso, irmãos? Isso quer dizer dar cobertura. Quer dizer que você tem que encostar pele na pele. Porque eu já notei muitas vezes, alguém se afasta do grupo, às vezes alguém dá uma ligada: e aí, irmão, está sentindo sua falta? Mas ninguém vai atrás para encostar pele na pele, para pegar na mão dele, para abraçá-lo, para olhar nos olhos, para te dizer: eu te amo. E, irmãos, eu mesmo já falhei tantas vezes nisso. Às vezes alguém que se afastou, a gente, em vez de pagar aquele preço de atrás, de dar cobertura, de encostar nele, não. Você encontra com um cara no supermercado: ei, irmão, está sumido, está sentindo sua falta. Você fala para o cara que afastou: né? Pois é, rapaz, venha, rapaz. Olha, você sabe meu número, eu estou aí, 24 horas por dia à sua disposição, só você ligar, estou à sua disposição. Se você quiser qualquer coisa, é só me chamar. Irmãos, defunto não sabe pedir ajuda, irmão. É você que tem que ir atrás. Não fica esperando ele chamar por você ajudar, não. Você que tem que ir atrás, você que tem que pagar o preço, você que tem que encostar nele, pelo amor de Deus. Eu estou falando comigo também, porque isso aplica para mim. Eu também quero ir mais atrás. Mas Deus sabe que eu já fiz muito isso, e eu vou ficar fazendo, amando, indo atrás, ajudando, e quero ir mais, muito mais. Muito mais, muitos de vocês já ouviram a história do Gildo, né, onde o Gildo era um rapaz que ficava desviando, e aí finalmente ele falou: não, pastor. Ele reconciliou, a última vez que ele reconciliou: agora é para valer. Opa, perdão. Agora é para valer. Agora, pastor, para valer. E eu pensei: agora, rapaz, é para valer mesmo. Hoje nós preparamos a pessoa para o batismo através do discipulado 1 a 1. E nós temos as classes também, mas naquela época a pessoa se preparava para o batismo através de uma classe para o batismo. Então ele fez a classe, era uma classe comprida, fez a classe todinha, perseverou e foi batizado. Nós falamos: agora o Gildo está para valer. Logo após o batismo, desviou. Pessoas tinham visto ele bebendo com prostitutas.
E aí eu falei para os jovens, porque eu vi os jovens tudo falando, rapaz, o Gildo, rapaz, ele desviou de novo. Depois de batizado, eu vi o jovem falando, eu falei, não fale assim do Gildo. Você deve ficar falando palavra de fé, que ele vai voltar. E Deus estava me ensinando esses segredos, né? Só fale coisas boas, só declare palavra de fé, que aquele que começou uma boa obra nele. Poxa, eu falei um monte de coisas, os jovens, tudo bem, pastor. E foi uma grande lição para eles. E eu também me senti tão bem, porque eu estava ensinando princípios revolucionários para eles. Muito bem. Aí eu saí de lá, dos jovens, e Deus falou assim, muito bem que você falou para os jovens. Amém, obrigado, Senhor. Ele falou, agora faça a sua parte. Como faz a minha parte? Ele falou, vai atrás. O bom pastor não deixa as 99 e vai atrás da 100ª ovelha. Eu falei, Senhor, deixa eu só explicar uma coisa para o Senhor. O Gildo é um desviado profissional, pai. E tem tanta gente querendo ajuda, e eu vou gastar meu tempo, eu não vou jogar meu tempo fora com quem não quer nada, Senhor. Ele já teve muita chance. Deus falou para mim, meu filho, você quer que eu te confie? A nossa igreja era bem pequena na época. Deus falou assim, você quer que eu confie muitas ovelhas nas suas mãos? Muitas ovelhas? Eu falei, eu quero, Senhor. Tu sabes que eu quero, não para minha glória, não para ficar famoso, nada disso. Eu quero que você confie muitas ovelhas na minha mão, porque eu quero saquear o inferno para povoar o céu. Eu quero ganhar muitas vidas para o Senhor. Ele falou, muito bem. Mas Lucas 16:10, meu filho. Quem é fiel no pouco, será fiel sobre o muito. Se você não é fiel nem com o pouco que você tem, até o pouco que você tem será tirado. Aí eu já estava mais murcho, né? Falei, mas o Gildo é um problemático. Ele falou, se você for fiel com os problemáticos, eu farei fiel, eu confiarei em muitas ovelhas que nem vão te dar problema nas suas mãos. Eu falei, já estou indo. Aí eu fui lá na casa do Gildo, casinha de madeira, coberta de palha, bati palmas. A mãe do Gildo era um de 11 irmãos. Na família toda, só ele convertido e estava desviado. E a mãe chegou, falei, o Gildo está aí? Ela falou, tá, posso falar com ele? Pode. Ela demorou muito, ela veio com uma vergonha, ela falou, ele não quer falar com você. Aí eu, aqui dentro, né, entre eu e o Espírito Santo, eu falei, tá vendo, eu fiz minha parte agora, eu fui fiel no pouco. Ele que não está querendo. Aí o Espírito Santo falou assim, não, para você ser fiel mesmo, você tem que insistir um pouco mais. Mas o que o senhor quer que eu faça? Vou arrombar a porta? Ele falou, insista um pouco mais. Isso tudo foi numa fração de segundo, eu discutindo aqui, né? Eu falei, tudo bem. Eu falei para a mãe dela, ela não era crente ainda, né? Eu olhei para ela e falei assim, mas será que eu podia falar com ele assim mesmo? E ela, com um olhar de cumplicidade, fez assim, tá, tudo bem, entra. E eu fui falar para o Gildo. Falei, Gildo, eu te vejo como um grande pastor, te vejo como mãe de Deus, nós te amamos, você é precioso. Tá, vou voltar. Mas nem ele acreditava mais nele mesmo. E não voltou. Nós ficamos perseverando. Um dia eu estava indo para a igreja à noite, segurando meu violão, o violão da minha cunhada, eu não lembro, e eu estava com um amigo. E era à noite. Ele falou, olha quem vem lá, de longe. Eu olhei e falei, quem é? Ele falou, é o Gildo. Irmãos, o Gildo vinha com 4 prostitutas, não estou exagerando, 4 prostitutas, 2 estavam debaixo do braço aí. 4 prostitutas, descendo a rua, muito doidão, à noite, indo na direção da praia, muito doidão. Quando eu vi aquilo, eu falei, é mesmo, é o Gildo, rapaz, segura o violão. Eu adiantei e passo, paz do Senhor, irmão Gildo. E eu fui dar um abraço nele, ele ficou com tanta vergonha por causa das prostitutas, ele me puxou para trás assim, elas ficaram andando, ele falou, tá, eu vou voltar, eu prometo que eu vou voltar. Eu olhei para ele e falei, Gildo, olha nos meus olhos, Gildo, você vai ser um grande pastor, você vai ser um homem de Deus. Ele fala que até hoje aquelas palavras ficam ecoando dentro. Você vai ser um grande homem de Deus, Gildo, eu não abro mão de você. Ele falou que foi um impacto tão forte. Ele olhou para mim e falou, eu prometo, esse final de semana eu vou para a igreja. Ele foi, falou que pela primeira vez entendeu o que era um novo nascimento. E ele nunca mais se afastou dos caminhos do Senhor Jesus. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas.
Gildo se tornou um grande pastor. Em Santarém, na época, se tornou o pastor mais bem-sucedido nos grupos familiares, com mais do que 300 grupos familiares debaixo dele. E é claro, quando eu fui para Fortaleza, eu levei o Gildo também. Mas, eu não sou bobo, né? Então, irmãos, veja bem, olha só, depois que o homem deitou sobre o menino, olha o versículo 34, pondo sua boca sobre a boca dele, diga, boca sobre a boca. Isso fala de discipulado um a um. É como um pássaro que pega comida no bico da mãe pássaro e coloca no bico do filhote. Boca a boca, discipulado um a um. Nós temos encontrado que o discipulado mais efetivo, mais profundo, nós também fazemos discipulado em grupo. Eu pego meus MDAs, que eu discipulo um a um, toda semana um a um, mas em vez em quando eu reúno com eles em grupo também, é bonito em grupo. Mas o um a um tem sido comprovado por pesquisa que ele traz muito mais resultados. Porque é como você tentando encher várias garrafas vazias, aqui vamos supor garrafas de Coca-Cola de vidro vazias, aquelas bem grandes garrafas de vidro, elas estão vazias, você está com uma mangueira. Para encher mais rápido, vou colocá-las em grupo aqui. Você pega 10 garrafas, põe tudo junto, aí você tenta encher assim. Você vai desperdiçar muita água e não vai encher as garrafas rapidamente. Mas se você pegar a boca da mangueira e colocar na boca da garrafa, aí a garrafa enche rapidamente. É mais eficiente. Porque com uma pessoa só, é mais fácil você se abrir, vomitar seus pecados, confiar na pessoa. Mas se é um grupo, você vai ficar constrangido, né? Então é mais difícil, igual os 3 que subiram o monte para orar a noite toda, aí começaram a confessar o pecado. O primeiro confessou adultério, tanto pecado. O segundo falou, meus pecados são piores ainda, irmãos, orem por mim. Piores ainda, mais imoralidade. Aí o terceiro estava calado, irmão, você não vai confessar seus também, irmão? Confessa os seus. Ele falou, tudo bem, eu não tenho esses pecados de vocês, mas eu admito que meu pecado é até pior do que o seu. Qual é o seu pecado, irmão? Pode falar. O meu pecado é que eu não consigo guardar segredo, rapaz. Eu não consigo, eu aplico tanta fé e acabo sempre vazando tudo. Por isso que discipulado em grupo não dá tão certo, sabe, irmãos? Mas o discipulado um a um é muito profundo, é muito precioso. Então diga, boca sobre boca. Mas aí a Bíblia não para lá, ele fala assim, colocou a boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele. Diga, olhos sobre os olhos. Isso fala sobre passando a visão. Passando a visão não é só com palavras, é com modelo de vida. É bom você deixar seu discípulo ver como que você vive a sua vida em sua casa. Como o pastor Geraldo, irmãos, teve uma experiência linda. Eu estava pastoreando em Santarém, e um irmão que chama-se Jairton, estava pegando fogo para Jesus. De repente ele se afastou, desviou, simplesmente parou de vir para a igreja. Irmãos, nós queimamos tanto cartucho, todos os discipuladores do Jairton, todo mundo foi lá tentando restaurar o Jairton, e não conseguia. Aí o Geraldo falou assim, Jairton, quero te convidar, porque o pastor Geraldo, que era meu pastor de missões na época, ele viajava muito no barco para a obra missionária. Jairton era um desviado. Falava, Jairton, vai comigo nas viagens de barco. Aí o Jairton falou assim, eu vou. E só convivendo com o pastor Geraldo, só vendo como o pastor Geraldo tratava as pessoas, tratava a esposa, tratava as pessoas. O Jairton não somente reconciliou com Deus, mas depois se tornou um grande pastor. Mas por quê? Ele viu na prática. Pastor Geraldo colocou olhos sobre os olhos, passando a visão de o que é uma vida cristã vitoriosa, como ter intimidade com Deus. Mas não para aí. Olha o que a Bíblia fala. Deitou-se sobre o menino, colocou a boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele. Diga, as suas mãos sobre as mãos dele. Isso fala sobre, porque para colocar a mão sobre a mão dele, tinha que abrir a mão. Fala sobre ensinando sobre a graça de dar
e de servir, como o pastor Ralph ensinou para a gente. Depois que ele fez tudo isso, a Bíblia fala no versículo 35, então se levantou, andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Olha só, primeiro quando ele deitou sobre o menino, diz a Bíblia, que o menino não ressuscitou, a carne dele se aqueceu. Então o profeta sobe e anda para cá e para lá dentro do quarto. Imagino que ele deve ter falado, Senhor, ele não ressuscitou, o que eu devo fazer? E Deus falou assim, persevere. Não foi, eu não te mostrei que é para você deitar em cima? Deita em cima de novo. Então isso me ensina um segredo, persevere no discipulado. Diga, persevere no discipulado. Olha aqui para mim, se eu me investir profundamente em 5 homens, só 5 homens, profundamente, mas 5 homens que vão também reproduzir, e cada um deles começarem a discipular mais 5, eu já vou ter quantos sendo discipulado agora? Não é 25, sabe por quê? É 30, porque tem os 5 com mais os 25. Né? 5 na primeira geração, 25 na terceira. Então é 30, tá certo, é 25 na segunda geração, mas total é 30, tá certo? Você concorda? Agora, se aqueles 25 começarem também a investir em mais 5 homens cada, aí nós vamos ter quanto? 125 com mais 30, então é 155, não é mesmo? Tá, isso é só na terceira geração, você já tem 155 pessoas sendo bem discipuladas. Em Fortaleza, só estou lá 8 anos, mas nós temos discípulos lá de 7, 8, 9 gerações já, porque um cuida do outro, outro cuida do outro. Agora, se só eu cuidar só de 5, e se cada um só cuidar de 5, mas bem cuidado, e garantisse isso, todo mundo de 5, em 7 gerações, sabe quanto seria o total? Eu fiz as contas, em 7 gerações, seria 97.682 homens sendo discipulados um a um. 97.682 homens. Se minha esposa estiver fazendo a mesma coisa com as mulheres, vai ser quase 200.000 pessoas sendo discipuladas um a um. É muito forte. Agora olha esse trecho. Olha o que diz a Bíblia. Ele se estendeu sobre o menino, este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Versículo 36. Então chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, esse lhe disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Olha o cenário, irmãos. O menino, 7 vezes, espirra. Ele ressuscita, o profeta, amém, levanta meu filho. Aí o menino fica em pé aqui, imagina que foi assim, o profeta pega a mãozinha dele, abre a porta e fala, Geazi está aqui fora da porta. Aí o profeta fala assim, Geazi, pode chamar a sunamita. Geazi desce correndo. Sunamita, o profeta está chamando. Ela sobe correndo a escada. Quando ela entra no quarto, olha o cenário. Profetas vão lá e o menino dela segurando a mão do profeta. Você imagina a alegria daquela mãe em ver o filho ressuscitado. É uma alegria muito grande quando você paga o preço. Por exemplo, esse domingo, eu acho que foi esse domingo mesmo, eu vi o irmão Eduardo, marido da Verônica, você sabe quem é. Andréa lembra, quando uns 7 anos atrás, ele se afastou da igreja, ele era um novo convertido, se afastou da igreja. Eu ficava ligando, ele parou de atender minhas ligações. Eu fiz um jeito, finalmente consegui falar com ele, marquei um horário, eu abri meu coração, eu mimei, eu fiz o que fosse necessário. Mas ele voltou para a igreja. Voltou e nunca mais saiu. É uma alegria muito grande, irmãos, quando você paga o preço da ressurreição. E essa mulher, quando ela viu o filho dela, ela caiu aos pés do profeta. O profeta agora estava com moral, com autoridade. Olha que ele fala assim, toma o seu filho. Imagina, ele pôs a mão assim nas costas do menino, falou assim, toma o seu filho.
é muito macho, meu. Para usar uma expressão bem nordestina. Cabra, profeta pagou o preço. Toma o seu filho. Olha a autoridade desse homem. Olha a autoridade no mundo espiritual. Toma o seu filho. Mas não é só isso. Essa frase continua ecoando pelas gerações a gerações. Deus está falando para você. Tome o seu filho. Tome a sua filha. Não abra mão do seu filho. Não abra mão da sua filha. Tome o seu filho. Porque ele vai ser um grande homem. Ela vai ser uma grande mulher de Deus. Amém? Dê para Jesus uma bem forte salva de palmas. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu te amo, Jesus. Para Jesus. Aleluia. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Nesse momento, na presença do Senhor, qualquer filho espiritual ou biológico, qualquer filho, qualquer filha que o Espírito Santo traz ao seu coração, tenha uma fé viva, verdadeira. Eu declaro que no mundo espiritual você é um homem e uma mulher valente. Você é igual essa sunamita. Você é igual o profeta. Você vai pagar o preço que for necessário. Mas você vai pagar o preço da ressurreição. A fé nunca falha. A fé viva em Jesus. Diga essas palavras, diga: o meu filho, a minha filha, pertence ao Senhor Jesus. E eu já vejo ele, um grande homem de Deus. Eu vejo ela, uma grande mulher de Deus. Isso já é uma realidade. No mundo espiritual, eu tomo posse disso. E isso é só o começo. Amém? Amém, amém, amém. Deus abençoe. Um abraço muito grande.